Não se importe com o que vem do mundo externo, porque o mais importante na tua vida é o teu sentido. Tu precisa se apegar ao teu sentido para que tu não se perca frente aos estímulos externos, às influências externas. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo e aqui nesse canal falo sobre desenvolvimento pessoal, psicologia, reflexões de vida, tudo aquilo que é significativo para ti. E eu quero falar contigo sobre alguns aspectos da vida que talvez estejam te impedindo de se desenvolver como pessoa e de alcançar os teus sonhos, pois tu está se distraindo muito com os estímulos externos, com o que vem do mundo externo. Eu quero falar a partir de uma reflexão que eu tive lendo um livro chamado Sobre a Escrita, do Stephen King. Esse livro aqui. Nesse livro aqui, o Stephen King, ele trata sobre a escrita, né? O livro é sobre a escrita, do que mais que ele ia tratar, mas basicamente ele fala em uma parte do livro sobre o ato de reescrever um texto, um livro, e ele fala sobre os erros que farão parte do processo inicial, que os erros eles fazem parte de qualquer livro inicial, de qualquer versão inicial, e de que tu não pode se apegar aos erros do início, tu não pode colocar todo o teu sentimento naquele erro, tu não pode se frustrar, ficar mal devido ao erro. E a partir dessa reflexão, a partir dessa passagem, na verdade, eu tive algumas reflexões e eu quero passar para ti agora porque eu considero fundamentais para que a gente viva de um jeito mais saudável, de um jeito mais significativo. E o foco desse canal é falar justamente sobre isso, sobre significado e sentido de vida. O primeiro aspecto que eu quero tratar contigo, que eu quero conversar contigo, é sobre o erro. O erro não te define. O erro não define a tua capacidade. Eu já falei em outro vídeo aqui desse canal que o erro, propriamente, não é algo ruim, mas que o erro é algo bom, pois o erro te mostra o que tu pode melhorar. O erro te mostra o que tu precisa aprender para melhorar. O erro é uma oportunidade de aprender mais e de melhorar o que tu está fazendo. O erro não é ruim. Errar não é errado. Eu gosto de falar isso. Errar não é errado. Errado é tu não tentar errar e tu desistir por medo de errar. Para mim, isso é errado. Agora, errar por tu ter tentado, por tu ter feito uma tentativa de algo que tu gostaria e tu errou, isso aí para mim não é errado. Isso aí é só um processo de aprendizado. Então, assim, o erro não te define. Talvez tu esteja se prendendo muito ao erro. Talvez tu esteja se culpando muito pelo erro que tu teve no passado. E isso está te impedindo de evoluir, de aprender. Talvez tu esteja remoendo muito algo do passado que tu fez. E tu está impedindo a melhoria da tua vida realmente. Então eu quero te dizer uma coisa, tu não pode se apegar ao erro. Veja o erro como uma parte do processo de tu alcançar o que tu quer. Veja o erro como um processo de aprendizado. Veja o erro dessa maneira. E o outro ponto é que talvez esteja te prendendo a uma melhoria, que esteja te impedindo de viver o que tu deseja, são as críticas. Talvez as críticas dos outros em relação ao teu erro estejam te impedindo de melhorar. Só que as críticas dos outros não fazem efeito na tua vida, efeito prático na tua vida, porque emocional acaba fazendo um certo efeito se tu não tem um bom controle emocional, se tu não está tão conectado contigo mesmo. Então assim, as críticas, elas vão vir. As críticas vão vir. Eu não vou chegar e vou te dizer para ti que não haverão críticas, que a vida será maravilhosa, que todo mundo vai te elogiar, que tu nunca vai receber um comentário ruim, que tu nunca vai receber algo
de ruim? Não. Tu vai receber, faz parte do processo, faz parte da vida. Tu não vai agradar todo mundo, tu vai decepcionar algumas pessoas não vão concordar contigo, isso faz parte da vida, e algumas dessas pessoas vão ter a capacidade de te mandar uma mensagem, te mandar um comentário, te dar uma crítica, realmente para te criticar, não como algo construtivo, não como um conselho, mas realmente uma crítica. E isso pode te machucar. Então, eu quero te dizer aqui, de antemão, antes mesmo de tu receber uma crítica, que tu vai receber uma crítica. Tu vai receber, não tem como tu fugir disso. Só que assim, do mesmo modo como eu falei que o erro não te define, a crítica não te define, e a crítica, na sua essência, não vai fazer nenhum efeito na tua vida. A crítica de alguém que tu não conhece não vai fazer nenhum efeito na tua vida. Não vai mudar nada, literalmente. Então, assim, não se apegue a críticas que objetivam apenas te fazer mal. Não se apegue a críticas dos outros que não possuem influência na tua vida. Não se apegue a críticas. Foque no teu processo, fique conectado contigo mesmo. É por isso que eu falei que o mais importante é o teu sentido. Tu precisa estar conectado ao teu sentido para evitar se apegar às críticas. E quando tu se apega às críticas, quando tu fica mal com as críticas, tu acaba tentando se adaptar às pessoas, tu tenta agradar os outros, tu tenta fazer o que os outros gostariam. Só que a verdade é que tu nunca vai conseguir fazer isso. E nessa tentativa de agradar as pessoas, tu também não vai agradar outras, daí vão vir mais críticas, daí tu vai tentar agradar essas outras pessoas, daí tu não vai agradar outras, daí vai ser um ciclo vicioso de sempre tentar agradar os outros e nunca agradar a si mesmo. Quanto mais tu se apegar nas críticas, mais tu vai tentar agradar os outros e mais tu vai ficar distante daquilo que tu realmente gostaria de alcançar na vida. Tu vai ficar distante de si mesmo. E, um conselho? Não fique distante de si mesmo, pois isso é ruim, isso faz mal, isso te estressa, te gera ansiedade, isso não vai fazer bem para ti. Eu te digo isso como um conselho próprio de alguém que já viveu tentando agradar os outros, que já viveu focando nas críticas, que já viveu se culpando por não agradar os outros. Eu já estive nesse lugar e eu te digo que não é bom. Não é bom, gera um sofrimento interno que não vale a pena. Que não vale a pena. Então, eu te digo agora de alguém que já esteve nesse lugar. Não se apegue às críticas. Não se apegue. Vê uma crítica, tu vai olhar, tu vai dizer, beleza, tudo bem, é a tua opinião, mas eu não concordo com ela. E tá tudo bem tu não concordar com todo mundo, tá? Tu não precisa concordar, acreditar que o outro está certo, tu só precisa respeitar a opinião do outro, mas não precisa acreditar. Eu acho que é isso, a gente acaba não tendo a capacidade, não aprendendo a dizer não. A gente não é ensinado a dizer não, então eu te ensino aqui agora. Se alguém falar algo que tu não concorda, sabe o que tu vai fazer? Tu vai olhar, tu vai ler. Daí tu vai chegar na frente de um espelho, ou mentalmente, tu vai chegar e vai dizer, pô, não, não concordo com isso. Não concordo. E deu. Esquece. Esquece. Se tu realmente concordar com aquilo ali, se for uma crítica construtiva, é outra história, mas tu me entendeu aqui. Permita-se dizer não e permita-se não dar bola para as críticas. Porque na maioria das vezes as críticas vêm de pessoas que não construíram nada ou de que não tentaram construir o que tu está construindo. Muitas vezes as críticas vêm como um reflexo da própria pessoa, não do teu resultado, não do que tu está fazendo. Mas às vezes é algo da pessoa, então assim, não se apegue. O outro ponto que eu quero conversar contigo e que também é muito importante é sobre elogios. Sobre elogios. Tu não pode se apegar a elogios. Tu não pode se apegar a elogios, a palavras bonitas.
Deu muito certo algo que tu fez, tu recebeu muitos elogios. Tu não pode se apegar a elogios, porque se tu se apegar a elogios, de um certo modo, tu também vai tentar agradar as pessoas e tu vai tentar alimentar o teu ego, pois quando tu recebe um elogio e tu fica muito preocupado com o elogio, tu começa a agir apenas para receber um elogio e tu, por buscar apenas elogios, tu acaba se distanciando daquilo que tu realmente acredita, do teu sentido. Então, vamos fazer um paralelo. Tu não pode se apegar a críticas e tu também não pode se apegar a elogios. As duas coisas acabam indo, sendo dois extremos. Um realmente critica o que tu fez, o outro elogia, acha muito bom o que tu fez. Tu não pode se apegar aos dois. Um elogio, às vezes é bom, mas tu não pode se apegar aos elogios e tu precisa ter muito cuidado para não se apegar a eles, pois daqui a pouco tu vai estar agindo para alimentar o teu ego. Tu vai estar agindo para alimentar o teu ego e tu pode se perder nessa busca de tentar agradar os outros e se distanciar de si mesmo. Tu pode acabar nesse lugar de distanciamento de si mesmo, pois às vezes tu acaba seguindo um caminho que talvez não seja aquele que tu seguiria apenas por causa, devido a esses elogios. Então, não deixe os elogios subirem à tua cabeça. Não deixe os elogios mudarem quem tu é. É bom sim receber elogios, é bom ver que pessoas estão gostando do que tu está fazendo, mas eles não podem subir à tua cabeça, pois se tu deixar os elogios subirem à tua cabeça, tu vai começar a ser comandado pelo teu ego. E quando tu for comandado pelo teu ego, reformulando a frase, tu vai acabar se distanciando do teu propósito. Então, às vezes, uma coisa boa nem sempre é boa. E agora, indo um pouco mais profundo, eu estou indo muito para os extremos. Então, assim, saiba diferenciar uma coisa da outra, saiba entender o que é saudável, o que não é. E também, se tu não concordar com a minha visão, tá tudo bem tu dizer não concordo. O objetivo não é tu concordar com todo mundo, então esteja à vontade de não concordar. Mas assim, o que eu queria falar para ti é que tu não pode se apegar a um acerto também. Tu não pode se apegar a um acerto e acreditar que tu não precisa melhorar devido a um acerto teu. Meio estranho isso, não é? Parece contraditório. Eu acertei, eu não preciso melhorar. Muitas vezes tu pode pensar isso, mas não é verdade. Acertar uma vez não significa que tu vai acertar sempre. E acertar uma vez não significa que tu não precisa melhorar. Não é porque tu acertou uma vez que tu precisa parar de buscar a melhoria e que tu precisa parar de buscar a evolução de si mesmo. Não é porque tu acertou uma vez que tu vai acertar sempre. Então, assim, não se apegue aos acertos, comemore eles, seja feliz por acertar algumas vezes, mas não se apegue a esses acertos, não se apegue a esse modo de acertar. Busque melhorar sempre. Busque aprender sempre. Tenha a mentalidade de aprendizado. Tu acertou agora, beleza, mas eu vou continuar aprendendo. Eu vou continuar aprendendo, eu vou continuar melhorando. Tu vai sempre estar em movimento constante. Quando tu se apega a um erro, tu paralisa. E quando tu se apega ao acerto, tu se apega àquela única forma de fazer. Tu se apega àquela única forma de fazer que te levou àquele único acerto. Então, tu não pode se apegar aos acertos. Resumindo todo esse vídeo aqui, tu não pode se apegar aos erros porque eles não te definem. Tu não pode se apegar às críticas, pois elas não vão fazer diferença nenhuma na tua vida. Tu não pode se apegar aos elogios, pois se tu se apegar, tu pode ser comandado pelo teu ego. E tu não pode se apegar aos acertos, porque daqui a pouco, se apegar a um acerto, pode fazer com que tu
pare de continuar aprendendo. E aprender é uma coisa fundamental para que tu realmente alcance o sucesso. Por isso, resumindo, finalizando esse vídeo aqui, eu quero te dizer que o mais importante de tudo é tu sempre ser fiel ao teu sentido de vida. Não importa se tu está errando, se tu está acertando, se tu está sendo criticado, se tu está sendo elogiado. O mais importante é tu se apegar ao que faz sentido para ti, ao que tu acredita, porque é isso que vai te mover. É isso que vai fazer com que tu ande muito tempo e é isso que vai fazer com que tu alcance o real sucesso da vida, o sucesso que tu deseja, o sucesso que é para ti, que não é para os outros. É a partir do que é importante para ti que tu vai alcançar o que tu deseja. O que eu falei para ti aqui, erros, acertos, críticas, elogios, é muito relacionado ao ambiente externo. E tu não pode se apegar ao ambiente externo. Tu tem que se apegar ao que faz sentido para ti. E sentido é a direção das tuas ações. Com o teu sentido, com o foco real no que tu realmente acredita, tu vai conseguir superar os erros, tu vai superar as críticas, tu vai conseguir não ser comandado pelo teu ego quando tu receber um elogio, quando tu acertar. Tu vai realmente seguir aquele caminho que faça sentido para ti. Esse vídeo aqui é basicamente não é um passo a passo, mas é uma forma, é uma reflexão do que tu deve tomar cuidado nessa busca de viver a vida dos teus sonhos. E também de não se apegar ao que vem do mundo externo. Às vezes a gente se prende às críticas, erros, acertos, elogios. Às vezes a gente se prende a tudo isso e a gente perde a possibilidade de melhorar o que a gente considera importante. Às vezes a gente se perde no mundo externo por uma ilusão que veio do mundo externo. E eu quero dizer para ti que tu não pode se permitir ser iludido, pois se tu se permitir ser iludido, alienado, tu vai acabar se distanciando de si mesmo e isso vai gerar um sofrimento, isso vai gerar uma vida sem sentido. E se tu viver uma vida sem sentido, bom, tu não vai viver para ti. Basicamente isso. Talvez eu tenha sido um pouco prolixo nesse final, mas tu entendeu a mensagem, tu entendeu o recado. Erros, críticas, acertos e elogios. Não se apegue a nenhum deles e se apegue ao que tem sentido para ti, ao teu significado de vida. Entendeu? Fechou? Eu espero que sim. Espero que tenha feito sentido para ti esse vídeo. E se tu quer conteúdos mais reflexivos, se tu quiser conteúdos mais práticos também sobre como que tu pode encontrar um sentido de vida, um propósito, uma organização diária, o que for relacionado à tua melhoria de vida, se tu deseja isso, vai nesse canal e se inscreve, porque o meu objetivo aqui é te ajudar a encontrar uma vida mais significativa. Então vai aqui no meu perfil, no meu canal, se inscreve e também me conta nos comentários como que tu tem lidado com os elogios, com as críticas, com os erros, acertos. Comenta para mim, como que tu tem lidado? Vamos conversar, vamos trocar essa ideia, porque é a partir da observação de si mesmo e do entendimento do que tu está fazendo na tua vida que tu realmente tem a possibilidade de viver para ti. É a partir da observação do que tu está fazendo que tu tem a possibilidade de mudar de vida. Então, conversa aqui comigo, coloca aqui nos comentários. Combinado? A gente se vê na próxima e não se esquece, mergulhe mais.